Então vamos falar agora da quarta cláusula do projeto, que é sobre a apresentação. Não, antes tem a cláusula terceira, que é algo que a gente já falou antes, né? Que quais são ou a gente vai fazer de todos os ambientes do apartamento, ou de partes do apartamento, mas aqui volta de novo para deixar bem explícito qual é a área considerada para o projeto. Então aqui a gente coloca aqui, ó, é a mesma coisa, Tá cara. confuso. Isso aqui pode tirar, Rô? Não, corta também. Acho que pra sempre. Pra sempre. É bom que a gente até muda aqui no escritório. Corta, Aqui, já olha é a cláusula. Não, volta. Acabamos de ver uma coisa aqui que tem no nosso projeto, que é repetido no nosso contrato, que é repetido e que é legal da gente até tirar, porque esse aqui é algo que não está acrescentando em nada. A cláusula terceira está falando da área a ser considerada. Os serviços objeto do presente contrato restringem-se às áreas do imóvel indicado na cláusula primeira. Então a gente já falou lá no início. Será que precisa disso? Não sei, tá? Não sei se está enchendo linguiça. Foi feito por um advogado, mas eu acho que essa cláusula aqui tá meio que redundante, né? Sim. Ah, Vamos tá. lá. Cláusula quarta. Então, a cláusula quarta trata da apresentação do projeto. Então, o que vai ser disponibilizado para o cliente? Aqui a gente coloca estudo preliminar, que é a planta de layout, projeto executivo, projetos de detalhamento e também o que vai ser desenvolvido. Então, serão desenvolvidos em mídia eletrônica. A gente trabalha com AutoCAD aqui no escritório. Por enquanto. Por enquanto. A gente quer mudar pra plataforma BIM, que é o que depois a gente vai falar, que é super importante pra agilizar as coisas, né? Agilizar o processo. E a compatibilização. Depois a gente fala. E apresentados de forma impressa. Aqui no escritório, a gente sempre imprime uma via do projeto inteiro para o cliente. Tem escritório que não faz isso, tudo bem, aqui a gente faz. Mas a gente deixa claro um contrato que a gente fornece uma cópia e se o cliente precisar de mais cópias, aí ele pode tirar por conta própria ou a gente envia para alguma plotter e aí ele passa lá e pega, né? E além dessa planta, a gente também explica de novo que o anteprojeto, que é o 3D, será feito no SketchUp e apresentado de forma eletrônica. Então é uma apresentação que a gente mostra tudo no computador para o cliente entender os ambientes do projeto. Isso. Aí dentro dessa cláusula, uma coisa muito importante que a gente colocou tem até pouco tempo, é explicando que o estudo preliminar poderá ser alterado 3 vezes até ser aprovado pelo contratante. O que é o estudo preliminar? É o layout. Então geralmente a gente aprova na primeira, no máximo na segunda, porque a gente faz um briefing bem feito. Você entender as necessidades do seu cliente, isso evita com que você tenha muitos retrabalhos. A gente deixa aqui claro que a gente pode mudar até 3 vezes, porque a gente compreende muito bem o que o cliente quer. E é muito difícil ele mudar mais do que 2 vezes. Isso aqui é bom porque tem cliente que não sabe bem mesmo, né? Fica olhando Pinterest, aí fala uma hora que o programa de necessidades é uma coisa, aí depois muda o programa de necessidades de novo, aí depois muda o programa de necessidades de novo. O que acontece aqui é a gente fazer um programa de necessidade super bem feito e caso mude alguma coisa ou outra, tipo, eu queria um quarto com uma banheira no meio do quarto e no meio do caminho ele definiu que a banheira é dentro do banheiro, é bom ele pensar muito bem antes de decidir isso pra gente fazer essa alteração assertiva, porque senão você pode ficar com um projeto aí rodando muito tempo. Muito tempo, né? Exatamente. Aí aqui, após a aprovação do estudo preliminar, será dado início ao desenvolvimento do anteprojeto imagem 3D, que a gente já falou antes, né? E aí a gente deixa bem explícito que o 3D poderá ser alterado no que diz respeito aos itens de decoração e não na disposição do layout aprovado na etapa do estudo preliminar duas vezes. Por quê? Então, a gente aqui faz a renderização e o 3D muito certinho. E isso demora muito, isso demanda tempo demais. Se a gente tiver que mudar muitas vezes esse 3D, vai demorar muito. Então a gente deixa claro que essas alterações do 3D, já que o layout está tão bem definido, é mais revestimento, cor, 2 vezes pra gente fazer o projeto de novo. A pessoa quer mudar mais do que isso? Não tem problema. Será feito um contrato aditivo. Por que que a gente fala? Além disso de demorar, é porque acontecem outras coisas. Igual eu falei do Pinterest. A pessoa vem e fala que quer um quarto com uma cama de solteiro. A gente faz o 3D com a forma, tudo que ela fala que ela quer no quarto e tal. Aí não tem nada, não tem problema. Ela olha o quarto, acha lindo e fala: eu queria alterar a cabeceira da cama.
isso é um item de decoração, a gente vai e altera. Agora a pessoa vira e fala, agora eu não quero mais uma cama, eu quero 2 camas. Aí isso já diz respeito ao layout, ao programa de necessidades. Então você já está afetando uma etapa anterior, você já está fazendo retrabalho na etapa anterior e você tem que deixar bem claro para o cliente que essa modificação ela entra como uma modificação na etapa anterior que causa um retrabalho e por isso que precisa de um contrato aditivo. Você precisa escrever no seu contrato que gera e aí um o que contrato está aditivo. escrito? Caso haja necessidade de mais alterações nessa etapa, será feito um contrato aditivo referente às horas de trabalho disponibilizadas para fazer as imagens. Exatamente. Ok? E explica o motivo. Ninguém fica com raiva, você não vai ficar chateado de falar para cliente. Isso acontece demais. A cliente está querendo que eu mude o layout, eu já estou no 3D, eu estou tão sem graça para falar para ela. Não precisa, porque você já explicou isso no contrato e muitas vezes o cliente já está ciente e já fala para você, olha, eu quero tanto fazer uma alteração, eu sei que isso já está tendo uma alteração projetual no projeto, numa etapa que eu já aprovei e eu queria saber quanto que ficaria isso. Então, muitas vezes o cliente já chega em você perguntando isso, você não precisa ficar sem graça, porque isso acontece demais. Do arquiteto ou do designer ficar sem graça de cobrar por uma coisa que ele está refazendo e às vezes de cobrar o cliente pelo projeto. Tipo, passou do dia da pessoa te pagar e você ficar sem graça. Gente, não precisa, assim. Depois vou dar até umas técnicas de como você falar isso de uma forma mais branda. É a abordagem, né? Até o que faz a diferença. Aí aqui, após a aprovação do anteprojeto, que é o 3D, serão desenvolvidos os projetos executivos e detalhamento. Aí caso haja alguma, esse a gente coloca até em vermelho, porque, né, para ficar bem claro. Caso haja alteração em etapas de projetos já aprovadas pelo contratante, haverá um contrato aditivo referente às horas de trabalho disponibilizadas para refazer os projetos necessários. E como é que você faz com que fique mais claro do que isso, né? Você está colocando que se tiver alteração na etapa, vai ter um aditivo. É muito importante quando você finalizar uma etapa e o cliente aceitar aquela etapa, que ele mande ou por escrito, por e-mail, falando que aceitou aquilo, ou pelo WhatsApp, ou assine um termo. Você tem que ter isso documentado, não simplesmente, ok, eu aceito a proposta que você fez pelo telefone. O WhatsApp funciona já, né? Não, já. O WhatsApp tem que ser escrito, gente. Isso. Não adianta a pessoa falar pelo telefone, porque depois como é que você vai ter prova de que ele... nossa, eu não me lembro que eu aceitei essa etapa. Você vai, faz todo o executivo e aí nunca aconteceu, tá? Mas pode acontecer. Da pessoa simplesmente falar, nossa, mas aonde que eu assinei? Como é que você tem uma prova de que eu aceitei a etapa anterior? Eu queria muito que você refizesse, porque eu não gostei disso, eu queria que você refizesse. Aí você, nossa, mas eu fiz isso depois de você ter aceitado tudo aquilo, né? E você não tem como provar, né? Isso para coisas menores também, não necessariamente para uma coisa maior de aprovação de projeto, mas eu pedi um ar-condicionado no quarto e depois eu desisti. Se não tiver isso escrito por telefone também, às vezes você vai tirar o ar-condicionado do quarto da pessoa e ela esquece. E fica brava com você. Não tá lá o ponto na obra, então sempre escrito. Isso. A gente fica falando assim, fica parecendo, né, que cliente é um negócio chato, mas, gente, a gente fica pensando no pior das hipóteses. Nunca aconteceu. Mas caso aconteça, você já tá fazendo... Já tá seguro, né? Você já tá tirando uma dor de cabeça imensa que poderia acontecer. Isso é a parte do cliente. Depois entra a parte do arquiteto aqui também. Quais são os seus deveres aqui dentro? Então, a gente fala agora do cliente, mas também tem a etapa do arquiteto que nunca aconteceu da gente fazer, mas vai que é um arquiteto que, né, não entrega as coisas, faz as coisas erradas. Então, tem a parte do cliente, dos deveres dele, mas também tem a parte do arquiteto. Tá? Isso. Aí, depois a gente fala na cláusula 5ª sobre aquilo que a gente já explicou, sobre a impressão do projeto, que a gente fornece somente uma cópia. Por que isso é super importante? Muitas vezes o encadernado tem mais de 100 páginas. Você manda plotar isso num A3
cada 3 é R$4. É uma Então, fortuna. 100 vezes 4 é R$400. Se você não coloca aqui que é uma, você vai tirando daquele, né? Você foi, orçou o seu projeto, e aí você não colocou aqui, estipulou quantas cópias são, às vezes você acaba perdendo o seu lucro, às vezes você nem consegue pagar o projeto, exatamente. porque você tem que ofertar isso para o cliente que não está explícito, né? A cláusula sexta a gente fala dos prazos, que é uma coisa que, sei lá, é uma das mais importantes também. Sim. Que são dos prazos de entrega, porque é muito comum o cliente às vezes querer com pressa, né? Isso é muito comum. Então, querer antecipar logo. E aí, quando a gente vai receber o detalhamento, quando a gente vai receber o executivo, se você deixar muito claro as datas, que são, no nosso caso... Nem precisa falar, porque depende do projeto, as datas. Então, a gente não depende fala. do tamanho do projeto, você vai estipular quanto tempo você Exatamente, vai aproveitar para isso. Qual que é a parte importante aqui desse projeto? É você falar que essa data só vale, no caso assim, estudo preliminar, você fazer o layout, você vai dar lá 2 semanas. Isso. Quando é que isso é válido? É do dia da assinatura do contrato? Não. Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Após o levantamento. Porque depois você vai assinar o contrato, seu cliente viaja. E você não conseguiu fazer o levantamento médico. E você coloca que são 2 semanas, o cliente volta depois de 10 dias. Você tem que ir lá medir, fazer seu projeto em 4 dias, né? 10 dias para 14 acabou. Então, é muito importante você colocar que são tantos dias após o levantamento. Do quê? Exatamente. A gente faz isso pra tudo. Que é algo que não depende de você. Às vezes depende do cliente marcar com você e ter um tempo disponível. Depois disso tem as outras datas, que a gente também deixa bem claro que as datas só começam a contar depois que o cliente aprovação da etapa anterior. anterior. Exatamente. Então a gente faz isso pra todos. Estudo preliminar, anteprojeto, executivo e detalhamento. E outra, você apresentou o seu projeto, o seu anteprojeto, aí você pediu tantos dias, isso vai de você que vai saber contabilizar quantos dias você quer pro seu 3D. Aí você vai e pediu 2 semanas, aí seu cliente quer mudar o seu 3D, você tem que deixar claro que a etapa, esses dias, eles começam de novo a recontar. Então não é assim, eu quero essas alterações e você vai me mostrar amanhã. Não. Se tem alteração, você tem que falar. Após a alteração, volta a contar, né, os dias dessa etapa. No meu caso, né? Zera. Então, pois não, o cliente fica te cobrando de uma coisa que às vezes você não tem só aquele projeto para fazer, não é? Geralmente, com certeza, não vai ter muitos projetos. Então, você tem que colocar isso na sua fila de trabalho. Exatamente, dá uma folga, né? Senão, você fica muito em cima desse e você acaba atrasando as outras. Então, essa parte é super, super importante. Todas são, mas tenha um cuidado bem grande nisso aqui, porque isso daqui é algo que é bom para o cliente entender, mas é algo que pode vir contra você, que é igual eu falei. O cliente, ele tem... quem está contratando tem seus deveres, mas quem está sendo contratado tem os seus deveres também. Então, assim, o mínimo que tem que ser feito é o arquiteto seguir essas datas de entrega. O que a gente mais vê por aí é arquitetos enrolando e não conseguindo entregar as etapas. Então, pense bem, explique para o cliente. Às vezes está cheio, com uma demanda super alta, você fala, olha... precisa de um prazo maior. Precisa de um prazo maior. E a gente até já falou disso, sobre a não ceder prazos impossíveis. Se você acha que você precisa de mais, coloca e explica. E agora uma cláusula, né, dos honorários. A gente explica aqui quanto que vale esse contrato, em quantas vezes a gente divide e como pode ser feito o pagamento. Como é que arquitetos fazem? Tem arquiteto que recebe cheque, tem arquiteto que recebe transferência, dinheiro, boleto é algo que não, tá? Mas assim, cheque, se você quiser, pode ser. Aqui no escritório, a gente pede para a pessoa transferir para a conta da empresa, né? E aí já tem aqui qual que todos os dados da empresa. Os dados da empresa e é bom que o cliente envie um comprovante. Um comprovante da data que ele fez essa transferência. Então, nessa etapa, é importante falar o valor do projeto, como ele pode ser pago, em quantas vezes você vai dividir e quando o cliente vai pagar. Porque você pode dividir em 4 vezes,
mas quando que começa? Na assinatura do contrato? 30, 60, 90, né? Tem pessoas que fazem, essa é uma outra cilada. Cliente pergunta, mas como é que eu vou pagar você? Eu posso pagar uma no início e uma quando você finaliza o projeto? Não pode, porque é algo que não depende de você. Você vai, começa seu projeto e aí o cliente quer viajar, passa 3 meses fora e aí quando volta ele vai continuar o projeto? Aí você espera esse tempo todo? Não, gente, ele tá comprando um produto, eu acho super válido ele pagar isso como se fosse comprar um carro, uma roupa, prestação, né? Prestação. 30 dias mesmo. Aqui 30, a gente 60, trabalha 90, dessa forma, exatamente. né? Já teve cliente que falou pra mim, eu posso pagar depois? Eu falo, gente, mas depois que eu terminar a minha obra, tá? Na verdade era isso, não era nem isso outro. mesmo. Eu posso pagar uma no início. Quando eu falei do final do projeto, ok, tá, se você quiser trabalhar dessa forma, ok. Quando você começa, termina o projeto, tá. Porque daí se o cliente não continuar o projeto, aí você entregou as etapas, já foi pago por aquilo. Agora, pagar, quando terminar a obra, fuja disso. Porque é algo que não depende de você. Você faz um projeto, aí a pessoa tá construindo lá a casa, ou reformando, aí fala, nossa, não consigo, não tenho mais fôlego pra fazer. Aí não termina nunca, aí você não recebe nunca, né? Não pode. Tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. Mas pense assim, qual é a melhor forma que você quer fazer? Não tem certo e errado, a gente tá dando as dicas do que a gente faz aqui e que a gente acha que é o melhor. O que funciona, né? Mas até hoje tá funcionando. Se você quiser aceitar do cliente, aceitar a primeira quando assinar o contrato e a última quando ele terminar a obra, ok. Saiba o que pode acontecer, né? Uhum. E aqui na cláusula 8ª a gente fala dos acompanhamentos que a gente explicou das visitas. Ó. E o que não está incluso no caso. Olha só. Acompanhamento. Não está incluído o acompanhamento e responsabilidade técnica da execução da obra, que é algo que a gente já tinha falado. Então, a gente não vai lá na obra todos os dias e não vai emitir o registro de responsabilidade de execução. Qual é que a gente vai emitir? De projeto. O de projeto. Quem vai emitir o de execução? Quem vai executar a obra. Exato. Então, tá. Aí, o que está incluído aqui? Tantas visitas. Que essas visitas variam da complexidade do projeto. Você vai fazer um quarto? Essa pergunta, inclusive, no nosso Instagram. Depende. Se você vai fazer um quarto de bebê, você não precisa colocar 4 visitas na obra. Se você vai fazer uma casa gigantesca, com certeza 4 visitas vai ser pouco. Então, você aumenta o número de visitas. Não é algo fixo. A gente estipula pelo tipo de projeto. E aí, eu falei até que a gente dá a sugestão de quando a gente vai à obra. Então, olha só o que tem aqui. As visitas serão agendadas pelo contratante ou equipe de obra, que é o que mais acontece, o construtor, o engenheiro ligar pra gente ir lá tirar uma dúvida, sendo elas agendadas antecipadamente. Isso tem que ser claro, porque às vezes a gente tem uma reunião, alguma coisa no dia, e não dá pra gente ir na hora que a pessoa chama, né? E tudo bem, né? A gente tem que ver na agenda o que dá pra encaixar. Aí tem aqui, sugestões de etapas de visitas à obra. Após a parte elétrica e gesso terem sido executados, aí o que a gente vai? Vai com o projeto, conferindo se todas as tomadas foram feitas no lugar exato, se o gesso está recortado, tudo ok. Qual que é a segunda? Veja aqui, Rô. Após a instalação dos revestimentos, porque a paginação é uma das mais importantes do projeto de detalhamento. Então, às vezes, a paginação não está de acordo com o nosso detalhamento, né? Então, a gente tem que conferir todos os revestimentos, se eles estão bem acabados, se o rejunte está da cor que a gente escolheu, tudo isso. Tudo isso. Aí depois... Instalação da marmoraria e pintura. Muito importante também, para ver se está com algum defeito, se as alturas estão corretas, acho que isso é o principal, se a bancada está da altura correta, porque se não tiver o eletrodoméstico, a máquina não vai entrar, o fogão pode não entrar. Você vai ver se o nicho que você detalhou está da forma correta. Se não tiver, essa é a hora de você cobrar de quem foi que fez aquilo. Então você fala, olha, no projeto, por que a gente detalha tanto o projeto? Por quê? Porque se você chega lá na obra e tá errado, você consegue falar pra pessoa, se respalda pelo seu projeto. No projeto está escrito que a pedra é branca e que a saia daquela bancada tem 10 centímetros. Você chega lá, colocou um granito e fez a saia de 5. Tá completamente errado. Então, por isso a gente gosta de detalhar tão bem, porque
quem vai se responsabilizar por isso não é você, é a pessoa que fez a parte da marmoraria, da marcenaria, né? Instalou o revestimento. Isso. E aí, por fim, a instalação da marcenaria. Que a gente confere se as portas estão ok, se está tudo correndo bem, se não tem nada empenado, se os acabamentos estão do jeito que a gente escolheu. Isso. É por aí. É isso. Então aqui a gente já fala dessa parte das visitas. Aí a gente já tá chegando no final aqui, a gente fala sobre interrupção e desistência do projeto. O que acontece? Pode ser, lembra que eu falei do cliente querer pagar no início e no fim? Tá, se você quiser aceitar, tudo bem. Agora, o importante é você deixar bem claro o que acontece caso você ou o cliente queira desistir desse projeto. Acontece, pode acontecer. Eu não coloco no meu projeto nenhuma multa. Você fechou comigo, mas não terminou o projeto, então pra você, igual academia. Você pra sair, você tem que pagar. Não coloco isso, não acho justo. Eu acho justo, eu deixo aqui claro, né, que o projeto é dividido em 4 etapas e cada etapa equivale a tantos por cento do valor. Aí você estipula. A primeira etapa vale 30%, a outra 20%, a outra, contanto que no final dê 100%, né? Então você estipula o valor de cada etapa, no meu caso eu faço assim, e aí se a pessoa desistir ou se eu mesma desistir do projeto, o que importa é que a etapa entregue, até a etapa entregue, já esteja quitado aquele projeto. Então você fez o layout, o 3D e o executivo, aí não sei, a pessoa desistiu, vai morar fora e não quer fazer o detalhamento. Não tem problema, contanto que ela tenha já acertado essas partes de projeto que foram entregues. E aí eu entrego tudo que eu já fiz, imprimo, coloco no Dropbox ou aonde for, porque a gente entrega tanto a parte física, né? Como impresso, também a parte... a parte que tá lá na nuvem para o cliente virtual, poder aceitar. as plantas para guardar tudo. Guardar, enviar para quem ele imagens, quiser. Então, nessa parte aqui de interrupção ou desistência do projeto, a gente deixa claro que o importante é que as etapas entregues já estejam sido quitadas. E não é só cliente que pode desistir do projeto, não. O arquiteto também pode, às vezes, desistir de fazer um projeto, se isso for te ajudar na sua saúde mental, sabe? Às vezes você não tá conseguindo suprir as necessidades do seu cliente. Isso é algo assim normal. Você tem que falar pro cliente de uma maneira tranquila, né? Que, olha, não tá funcionando. Não tô conseguindo suprir as suas necessidades. Eu quero deixar claro que você pode escolher outro profissional que talvez te atenda melhor. Conseguem compreender melhor aquilo que você está fazendo. Exatamente. Porque às vezes você demanda muita energia, se sente mal fazendo um projeto, né? E fica com vergonha de falar. Não tenha vergonha. Tem aqui a cláusula 9ª no projeto, explicando que se o arquiteto agora quer morar em outro país e não vai conseguir terminar o projeto, você deixa isso claro. Eu tenho um outro arquiteto que pode continuar de confiança e tal. O que importa é que, né, estejam quitadas as parcelas. E a 10ª, estamos acabando, acho que é a última, essa. 11ª e 12ª. Tem só essas, vamos lá. Obrigações do contratante. É agora. Na verdade, antes tem a da contratada. Obrigações da contratada. Agora a gente falou tanto do cliente, agora é do arquiteto. Ó, vamos descer a lenha no arquiteto que faz as coisas que tem que ser feitas. Primeira coisa, exercer a responsabilidade técnica pelo projeto de arquitetura. Arquiteto que não paga CAL, que não dá esse registro. Não pode, gente. Não pode. Tá aqui, não pode. Recusar o emprego na obra de material que não satisfaça as exigências específicas dos projetos. No projeto. O que você tem que fazer? Quando você vai lá visitar a obra, você tem que ver e tem que falar para cliente. Olha só, o construtor tá fazendo isso com um tijolo assim, assim, assim. Esse não é o que a gente quer fazer. Não é o adequado. Não é o adequado. Por isso, você tem que saber sobre tudo da obra. Você pode não fazer o detalhamento de tudo, mas é muito bom que você saiba sobre tudo. E não tem problema você não saber. Você vai aprender como? Ligando a chavinha. Você vai na obra, toda
obra. Depois a gente já fez mais de 400 projetos. Sempre aprende alguma coisa. Sempre aprende alguma coisa, sempre aprende alguma coisa. Então, assim, tem que saber o que tá rolando lá na obra, tem que passar essa segurança e tem que deixar o cliente seguro de que você sabe o que você tá fazendo, né? E que você vai alertá-lo, porque ele não precisa saber do que tá rolando lá na obra. Exatamente. Então ele tem que se sentir seguro. Aqui nessa cláusula tá escrito isso, que você vai alertar o cliente caso esteja ocorrendo alguma coisa fora do previsto ali na obra. Então, fazendo alguma coisa errada, você vai alertá-lo sobre isso. Alertar é diferente de se responsabilizar. Você indica quem faz, ok, se você tiver quem você indique, mas você não se responsabiliza pelo que o cara fez. Às vezes o cara foi maravilhoso em 10 obras suas, pisou na bola nessa obra, gente, infelizmente aconteceu. Quem vai se responsabilizar por isso é o cara que tá fazendo isso errado e não você. Então tem que deixar isso claro numa cláusula. A gente passou por isso, acabou que a gente não falou tão profundamente, mas isso tem no nosso contrato, que a gente indica a mão de obra, indica tudo, mas a gente não se responsabiliza. Quem se responsabiliza são essas próprias pessoas, exatamente, tá? Aí, próxima, ó. Desenvolver seus trabalhos em regime de cooperação com o contratante, acatando as decisões emanadas deste. Ou seja, cliente quer uma coisa, você fica lá, não, tem que fazer dessa forma. Se você não vai compactuar, você não vai aceitar aquilo que o seu cliente está fazendo, meu querido, tchau, fale pro cliente, olha, procure outro profissional porque eu não estou conseguindo satisfazer o seu projeto. Muitas vezes o problema não é do cliente, não. É do arquiteto que fica muito apegado à ideia. É como se fosse um filho. E a gente já conversou sobre isso anteriormente, que a gente tem que satisfazer quem vai morar lá, quem vai habitar o lugar, é o cliente. Então a gente tem que tentar sempre guiar de uma forma que não percamos a nossa linguagem, mas que satisfaça todas as questões do cliente. Então, né? Tá aqui. Desenvolver os trabalhos em regime de cooperação com o contratante. Conjunto, exatamente. Próxima. Apresentar todos os projetos acima descritos no prazo estipulado. Não atrase, então calcule o prazo que você vai entregar cada etapa do projeto. E deixe claro, igual quando o cliente quer fazer uma alteração, deixe claro que os dias voltam a contar. Porque às vezes o cliente acha que você está atrasado, você não está atrasado. E depois a gente deixa aqui, em vermelho inclusive, que a gente vai entregar quantas cópias do projeto para o cliente? Uma cópia. E que a gente vai disponibilizar aqueles arquivos de forma eletrônica, no caso nas nuvens, né? E aí a gente deixa aqui explícito por quanto tempo, porque não dá pra gente deixar lá nas nuvens pra sempre, forever, né? Por quê? Por quê? Porque vai pegando espaço, é tanto projeto que você tem que disponibilizar que depois você fica sem espaço. Isso aconteceu. E você tem que ficar comprando espaço, e às vezes 1 tera depois nem vai conseguir, você nem comprando espaço você vai conseguir. Então assim, a gente deixa lá disponível, aqui no caso a gente deixa por um mês, para dar tempo do cliente entrar lá nesse arquivo. O tempo suficiente para ele salvar o projeto. Eu acho que um mês é. Eu acho. Se bem que teve uma cliente querida minha, mas isso foi algo que aconteceu assim. É exceção, né? Eu fiz um projeto para ela tem 5 anos ou 4. Ela é muito fofa. E aí ela me ligou falando que ela perdeu os projetos. E aí ela entrou no Dropbox e não estava lá. Pô, tem 4 anos, não tem como, né? Ela perguntou delicadamente se a gente tinha esses projetos para enviar. Graças a Deus eu tenho os projetos para enviar para ela, mas se eu não tivesse, tudo bem, porque tá aqui descrito que esses projetos ficariam disponíveis por um mês para ela fazer. Para salvar. Tá? Então isso é importante por causa disso, porque ela não fica triste, não fica chateada, tá tudo ok, porque todo mundo tá sabendo o que faz, tá? Exatamente. E aí as obrigações do contratante, passar bem rápido aqui, porque ele já teve tanta obrigação, coitado, durante todo esse vídeo, que é assim, se tiver alguma coisa lá naquela... Você vai fazer a construção de uma casa, ela que tem que te falar tudo que você precisa
te entregar todos os documentos necessários para você fazer aquilo. Exatamente. Então, quais são as normas, os documentos necessários? Ela que tem que te fornecer isso. A gente As já coloca diretrizes aqui. técnicas, exatamente. Fornecer documentos, informações do terreno, de mais elementos. Isso aqui vai ser mais para construção. Como é que a gente estava falando de interiores, talvez isso pudesse até tirar. Aí, pagar nos dias acertados. E pagar por eventuais serviços extras. Que são os aditivos que a gente tanto falou. Exatamente. E aí a cláusula 12ª, que são os itens não apreendidos pelo contrato. Muito importante. Que essa eu acho que essa é a cláusula que mais dá dúvida no cliente. Dá mesmo. Vou ler aqui, tá? Aí, Rô, você vai falar quais são as dúvidas. A cláusula está escrita assim: dos itens não abrangidos pelo contrato. Não estão incluídos nesse contrato projeto elétrico, hidráulico, estrutural e fundações e paisagístico. Aí qual é a dúvida? O que acontece? A gente já passou por isso algumas vezes. Eu passei mesmo num projeto, fui fazer uma clínica, tava tudo maravilhoso, troquei o ponto de água de lugar e precisava fazer um cálculo, porque o prédio exigia isso, o condomínio, para a caixa de gordura. As clientes me ligaram e perguntaram: Roberta, você pode fazer o projeto pra gente desse cálculo hidráulico e caixa de gordura? Falei, não, a gente não faz esse tipo de trabalho, então você precisa contratar uma pessoa à parte, no caso o engenheiro, que possa fazer esse serviço pra você. Ok, já estava escrito no contrato. Então, no caso assim, aí ela vê a pergunta que eles vivem fazendo. Nossa, mas você não faz o projeto de tomadas? Como é que aqui tá dizendo que não tá incluído o projeto elétrico? São coisas diferentes. Exatamente. A gente coloca no projeto os pontos. A gente vai tirar uma torneira daqui e vai colocar ali. Então, a gente vai indicar os pontos. Onde vai estar locado nessa parede numa distância tal. É isso. Ponto de tomada. Caimento, nada disso. Fiação. A gente não vai bitola, falar qual que é a espessura do cano que o rapaz vai utilizar para tirar a torneira daqui para colocar ali. A gente vai construir uma casa do zero, a gente não vai fazer projeto de quadro de energia, porque você vai fazer o que compete a você. Então, você é arquiteto, você vai fazer o projeto de arquitetura. Quem que vai fazer essa outra parte é engenheiro, que vai fazer parte estrutural, fundação, tudo isso. A gente pode até fazer um pré-dimensionamento quando é uma casa, né? Isso. Local onde que você gostaria que os pilares estivessem, mas fazer o cálculo, não. Isso. E nem de paisagismo, né? Isso. Aí tá aqui. Caso o contratante queira contratar essa parte, a gente pode indicar e aí ele paga esse projeto à parte para a pessoa que a gente indicar. Aí, da validade do contrato. Isso é muito importante. Muito. Tem que ter a validade do seu contrato, sim, porque senão daqui 3 anos a pessoa chega aqui, ela não executou e fala... Um trem na mão. Não quero mais fazer aquilo que a gente fez aqui. Tem como você mudar? Tem. Mas a gente vai fazer um novo contrato. Então, assim, é muito importante deixar claro que o nosso tem validade de 1 ano. Então, passou de 1 ano, né? A pessoa foi lá... O que acontece? Esse 1 ano, a pessoa foi e fez o projeto de layout, o projeto de 3D e o projeto executivo. E aí ela não aceitou o projeto executivo, digamos, ficou pendente. E ela ficou lá pensando durante 1 ano. E aí depois desse 1 ano ela volta para fazer o projeto de detalhamento. Como já venceu o contrato, as coisas encarecem, né? A gente tem reajustes todo ano. Então, para continuar o projeto, fazer a parte do detalhamento, o que a gente vai fazer? Um aditivo. Olha, ok, a gente não finalizou o projeto no ano que se passou, a gente vai fazer, só que o projeto que custava tanto, teve um reajuste de tanto, então a gente vai repassar esse reajuste nessa última etapa, que vale tantos % do projeto, entendeu? Se você não quiser cobrar, tudo bem, mas se você precisar cobrar, você está deixando claro isso aqui pro cliente. Tem o respaldo. Exatamente. E por último, aonde que vale esse projeto? Aonde que vale esse contrato? Então tem aqui, toda e qualquer questão oriunda do contrato será no foro da sua cidade. É isso, tá? E aí no final, que as
duas partes que estão de acordo vão assinar esse projeto e essa assinatura não vai estar no início da folha, vai estar no final da folha ou no meio da folha para ter validade. Com cláusulas lá dentro dessa folha, dessa página, porque senão não vale. E rubricar todas as páginas, para não mudar. Meu Deus, falamos demais. Maior vídeo da história. É muito importante. Depois a gente vai disponibilizar contrato pra vocês. Isso. Se vocês tiverem dúvida, por favor, mandem. A gente ama responder as perguntas de vocês. Isso. Quem quiser um contrato, nosso contrato, envia um e-mail pra gente poder, né, disponibilizar o contrato, que isso é algo assim super importante. Vai te livrar de muitas ciladas, né? De muitas questões. E é bom você ter isso na mão mesmo, pra você ter completo entendimento dos processos, se você ainda não sabe. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.